dia. Nós vamos meditar hoje no capítulo 4, no verso 37 do livro de Marcos. E eu convido você então a ouvir essa leitura. Jesus está no barco com os discípulos. Acontece uma alteração na natureza no mar. E vamos ver como é que eles se comportam, os discípulos? Diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. E Jesus estava à popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Pois é, Jesus é assim. Muitas vezes nós passamos a mesma situação que os discípulos passaram. Eles estavam no mar, Jesus estava na popa, e a popa é a parte traseira do barco. É exatamente o lugar onde tem ao menos impacto do vento, é um lugar onde se coloca a bandeira, é o lugar onde se serve refeições, é um lugar mais tranquilo para se permanecer. É um bom lugar para dormir. Jesus estava ali, mas aquele lugar também é um lugar onde fica o leme, onde se faz as manobras, onde um capitão de um barco permanece. É exatamente ali, considerando embarcações antigas. Hoje, o que se tem na popa são os restaurantes, as piscinas, as áreas de lazer. Naquele lugar, o impacto do vento com as manobras é menor. Jesus estava dormindo, mas as coisas ao redor estavam apavorantes. Uma tempestade não é coisa pequena. Uma tempestade assusta. Numa tempestade, todos devem colaborar. E algumas vezes a gente passa por isso. Pandemia é um exemplo, todos precisam colaborar. Mas acontece que Jesus estava não fora do barco, não nos céus observando a tempestade. O Filho de Deus, o próprio Deus, estava dentro, no barco. Quando Deus está no barco, é muito bom, porque ele fica no lugar certo, no lugar da manobra, no lugar do comando. Ainda que pareça que ele está dormindo, ainda que pareça que tudo está desgovernado, ainda que pareça que o que assombra é maior. Mas a palavra de Deus diz que Jesus estava no travesseiro, tranquilo, calmo. Afinal, ele é o capitão. Lembre-se, Jesus está no barco com pescadores. Os pescadores que conhecem o mar, que têm mais habilidade com o mar, estava no mar. E Jesus, na posição de homem, filho de carpinteiro, estava dormindo, porque ele é mestre. Ele estava no lugar certo. Quando a gente dá o lugar certo para Deus, dá a direção, dá o governo do nosso barco, da nossa vida, da nossa embarcação, nós deixamos que, ainda que venha a tempestade, Jesus não saia do lugar, mas ao contrário, que a gente saiba localizá-lo, que a gente saiba acioná-lo. E que bom, os discípulos foram até Jesus, mas eles foram de uma forma apavorados, assim como eles estavam na tempestade. E disse: Jesus, o Senhor não se importa que a gente morra, o Senhor está dormindo. Jesus não se não se perturba para esclarecer por que ele estava dormindo. Não, Jesus se levanta prontamente e atende. Sabe, no dia da minha dificuldade, da minha tempestade, da tua tempestade, não fique preocupado se Deus está vendo ou não, por que ele não está respondendo. Apenas faça a sua parte. Clame ao Senhor, mas clame com fé. Esses discípulos começaram a questionar, mas ainda assim, Jesus se levantou.
Mas ainda que a gente tenha perdido um pouco de tempo fazendo os questionamentos, a misericórdia, a graça, o amor de Deus é maior. Ele se levantou e deu uma ordem e mandou que a tempestade se aquietasse, mandou que a tempestade se acalmasse. Jesus tratou do problema, do foco. Isso significa que Deus não perde tempo. Mas ele esperou que os discípulos chegassem até ele. Ele recebeu o pedido dos discípulos quando foram até ele. Deus está ouvindo todas as nossas orações, ainda que a gente esteja equivocadamente julgando o comportamento de Deus. Mas ele se levanta. Saiba, ele é o Deus que ouve, que escuta, que atende e responde com a melhor resposta à nossa situação. Portanto, Jesus se levantou, deu a ordem e imediatamente a tempestade cessou. A tempestade parou. E então Jesus não faz uma resposta àquelas perguntas iniciais, onde eles estavam descontrolados, onde eles estavam apavorados. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, o nosso nervosismo. Deus olha o coração. E o coração daqueles discípulos é que eles estavam sem fé. O coração daqueles discípulos tinha espaço para medo e não para a segurança de que se Jesus está no barco, ele é suficiente, ele vai se levantar. Mas Jesus então faz o contrário. Agora Jesus pergunta. Agora Jesus traz a consciência deles. Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda... Sabe por que ainda? Porque não era a primeira vez que esses discípulos tinham visto e percebido os milagres, as maravilhas que Jesus faz. Não era a primeira vez. Os discípulos sabiam que Jesus era filho de Deus. Os discípulos aceitaram o convite de Jesus, filho de Deus. Portanto, nesse momento aqui, o que eles não sabiam era o tamanho do poder de Deus sobre, inclusive, a natureza, sobre o impossível. Os nossos cientistas muitas coisas podem fazer, a ciência muito pode fazer, a engenharia, a genética, mas sempre tem um limite. Nosso Deus, ele não tem limite, porque ele é criador, ele está acima de tudo que ele criou nessa terra. Ele é o dominador, ele controla todas as coisas. E a gente precisa ter fé de que se ele não só criou e não nos deixou aqui, mas ele está aqui dentro. Jesus estava no barco. Hoje Jesus deixou o Espírito dele dentro de cada um de nós. Se nós clamarmos para que ele entre e permaneça em nós. Por isso, a gente precisa saber. Jesus está no barco? Será que Jesus está no seu barco? Será que Jesus está no meu barco? Se ele está, em que posição nós demos para ele? A principal, a proa? O lugar onde fica o comando? E como é que nós vamos chegar no comando quando as coisas nos assustam? Ainda que a gente esteja num problema que nos assusta muito, não podemos esquecer que o Senhor Deus, dono da terra, está conosco e no lugar certo. Por isso é importante dar o lugar certo, dar prioridade para Deus. Por isso é importante dar espaço para Deus, mas mais do que isso, ouvir as suas orientações. Mas ainda que a gente esteja assustado com o que está acontecendo, Deus se levanta, Deus age, Deus socorre. Deus não tem interesse em nos ver com medo, apavorados. Ao contrário. Mas ele vai procurar a fé. Então, Jesus diz, né? Será que eu vou encontrar fé? Então, aqui Jesus procura a fé do coração dos discípulos. E vocês ainda não têm fé? A fé que Deus nos deu, ela não é só do tamanho que a gente vê e imagina. Ela vai além. Diz a Bíblia, através do apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se nós o amamos, ele vai nos surpreender.
Então, dias difíceis, dias de possíveis medos, dias de coisas inesperadas que a gente não conhece, uma pandemia, por exemplo, a gente não conhece, um tsunami a gente também não conhece, é dia de confiar, é dia de clamar, mas com fé. Essa é a diferença. Chamar com fé. Dar espaço para Deus, não por obrigação, não por medo, mas por segurança de que o mestre, o capitão, o dono da terra está. Então eu pergunto, onde anda Jesus na sua vida? Ele anda com espaço para falar? Ele anda no lugar certo, dirigindo a minha e a sua vida? Ele tem espaço para se levantar e nos defender, ou a gente não para de falar e não deixa nem Jesus falar também? Porque a fala de Jesus é mais importante que a nossa. Há momento que a gente tem que chamar Jesus e há momento que a gente tem que ouvir a resposta de Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nesse dia, que o nosso coração esteja cheio de fé no dia tranquilo e no dia da tempestade, sabendo que o que Jesus vai fazer, se levantar e falar, é importante. Ouvir a voz de Deus, ler a palavra de Deus escrita, revelada, orar e deixar Deus falar ao nosso coração faz a diferença. Que nessa manhã Deus encontre fé no seu coração. Então vamos pedir? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque tu deixaste esse texto, essa ocasião vivida com os discípulos registradas para nos lembrarmos que hoje aqui na nossa vida tão diferente, mas nós somos os mesmos, humanos. Nós também temos medo das coisas. E nós queremos te pedir que no nome de Jesus, o Senhor encontre fé no nosso coração. E quando a nossa fé é tão pequena, que a tua fé esteja dentro de nós. Que a tua segurança que vem do Senhor permaneça ancorada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Mas se você não tem segurança, se você tem fé, a Bíblia diz que a palavra está na nossa boca. E se nós clamarmos e confessarmos, crendo com o coração, que então seremos salvos. Então teremos a segurança. Então o Espírito Santo de Jesus, vivo está, ressurreto, ele vem morar e dirigir a nossa mente, o nosso pensamento. Que você faça essa oração, pedindo a Deus para que ele permaneça dentro de você. Porque ele entra e não sai mais. Ele guia a sua vida sempre que você deixar espaço para ele abrir, para ele falar, para ele revelar o seu coração. E assim a gente pode atravessar a tempestade. Com Jesus no barco, tempestade não é problema. Que você tenha um dia hoje seguro que os problemas, as possibilidades que podem acontecer e te surpreender não te tirarão do equilíbrio e que você vai iniciar o seu dia e terminar seguro com Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Deus abençoe você, um bom dia. É Rosane, um abraço para você.